Bom dia, mais uma manhã de oração, mais um dia de nós estarmos juntos, né? Bom dia, Beth, Eliane, seu Adão, Dona Jússi, pessoal que está entrando, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, né? Que possamos meditar na palavra e ouvir o que o Senhor tem para dizer para cada um de nós nesta manhã, né? E o tempo está passando muito rápido esse ano, né? Agora nós já estamos no 5º dia de oração, né? Quando a gente vê, já se vai o mês de janeiro também, né? E nós não podemos perder tempo, né? Há tempo para todas as coisas e nós não podemos perder esse tempo, essa oportunidade que o Senhor nos dá de nós estarmos juntos em oração, estarmos juntos aprendendo da palavra de Deus, orando juntos, né? E hoje o nosso texto está lá em Colossenses 3:13, e diz assim a palavra do Senhor: suportem-se uns aos outros, e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Suportar e perdoar. 2 palavras bem difíceis que o Senhor tem para nossas vidas nesta manhã. Porque muitas vezes não é fácil suportar as pessoas que a gente convive todos os dias. E hoje a nossa oração vai ser para que Deus restaure e fortaleça relacionamentos dentro do nosso lar. Continuamos falando sobre famílias, mas a família muitas vezes está quebrada. Muitas famílias estão quebradas. Por que motivo a família está quebrada? Pela falta de Deus dentro do lar, pela falta de sabedoria, pela falta de buscar na palavra de Deus a orientação para uma vida melhor, uma vida de paz, uma vida onde as pessoas se amam verdadeiramente. Aqui Paulo está dando instruções para a igreja de Colosso de como viver, né? Como eles deviam ter um viver santo, como eles deveriam se comportar. Aí, até o versículo 12, ele fala: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Ele até cita aqui o fruto do Espírito, os frutos que o Espírito Santo produz na vida de cada um de nós. E muitas vezes nós nos perdemos nisso, né? Aí ele diz assim: suportem-se uns aos outros.
Perdoe-se uns aos outros como Cristo os perdoou. Não tenham queixa um contra o outro. Conversem, orem junto, busquem a paz. Mas dentro de um casamento, dentro de uma família, às vezes é difícil isso, né? E a palavra de Deus até nos diz assim que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, né? E é complicado, né? É complicado porque cada um de nós tem uma identidade própria, cada um de nós tem gostos próprios, cada um de nós tem querer próprios, né? Mas nós precisamos buscar viver conforme o Senhor quer que nós venhamos a viver na nossa família. Porque muitas vezes, palavras malditas dentro de um lar, dentro de um casamento, de pais para filho, de filhos para pais, ressentimentos e falta de diálogo, elas criam barreira entre os familiares. Né? As pessoas falam aquilo que têm vontade de falar, e quando eu falo isso, eu quero dizer para você que acha assim, eu falo o que eu penso, eu sou verdadeiro. Não, você é mal educado, tá? Porque a pessoa verdadeira pensa antes de falar, para não magoar, para não estar prejudicando outra pessoa. Ser verdadeiro não significa falar tudo aquilo que vem na nossa cabeça, né? Achando que nós temos a verdade absoluta, achando que nós somos melhores do que qualquer outra pessoa. Ninguém é melhor do que ninguém. Antes estamos aqui para servir e para cumprir o propósito que Deus tem para cada um de nós. E essa semana, falando de família, nós queremos cumprir e aprender com Jesus sobre os propósitos que Ele tem para cada uma de nossas famílias. A falta de perdão entre marido e mulher, entre pais e filhos, está gerando hoje a destruição das famílias. E se não for o Senhor que venha restaurar os nossos lares, eu não sei para que lado vai caminhar isso. Hoje Deus nos chama para viver em amor e perdão. Como está o teu coração nesta manhã? Como amanheceu o teu coração em relação às pessoas da tua família? E a família é amplo, né? Que a família vem irmãos, vem isso, vem aquilo, e cada um de nós tem uma maneira de ser diferente da outra. Lembra que ontem eu falava sobre o casamento e eu dizia que são duas pessoas distintas, que vêm de famílias diferentes, com educação diferente, que se juntam para formar uma só pessoa, uma só carne. E aí convidam Jesus para ser o centro da sua vida. E é isso que tem que ser o nosso casamento. Então, teria que doer na minha vida quando alguma coisa está prejudicando o meu marido. Devia doer na vida do meu marido quando alguma coisa está me deixando triste. Não deveria ser eu fazer algo para ele ficar triste ou ele fazer algo para mim ficar triste também. É diferente, né? O pensamento de Deus, as coisas de Deus são diferentes daquilo que nós queremos para a nossa vida. A minha alegria precisa consistir em fazer o meu marido feliz, em fazer meus filhos felizes, em fazer a minha família estar feliz e unida. Aprender a perdoar os erros das pessoas, porque nós pecamos e erramos todos os dias, e o Senhor Jesus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, Ele nos perdoa todos os dias, porque se assim não fosse, onde nós estaríamos? Se o Senhor não nos amasse tanto, se o Senhor não olhasse com bondade, se o Senhor não olhasse com misericórdia para nossas vidas todos os dias, onde nós estaríamos? O Deus que restaura relacionamentos no lar, Ele está aqui conosco nessa manhã. E Ele está falando que nós precisamos viver uma vida de amor e de perdão. Ele está dizendo que nós deveremos suportar-nos uns aos outros. E aqui, esse suporte não é você aturar a pessoa.
Não é você conviver simplesmente porque Deus disse que eu tenho que conviver, então eu vou conviver. Não. Ele continua dizendo, perdoem-se uns aos outros. Seja o suporte dessa pessoa. Seja você a pessoa a pedir perdão. Seja você a pessoa a liberar perdão. Porque aquilo que eu estava falando desde o começo, né? Alguma palavra maldita. Às vezes, na nossa vida, nós estamos com tantas coisas que uma palavra que a pessoa fala nos ofende tanto, nos machuca tanto, nos fere tanto. Palavras vão nos matando aos poucos. Você conhece pessoas, ou talvez você esteja vivendo algum momento da tua vida, que parece assim, ó, que tudo que falam atinge aquela pessoa? Nós temos que nos cuidar disso, nós temos que nos cuidar naquilo que nós falamos para as pessoas. Nós dizemos que amamos as pessoas, mas ao mesmo tempo a gente fala tudo aquilo que vem na nossa cabeça. No momento que a gente está chateado, no momento de ira, no momento de tristeza, no momento em que o nosso copo de água já está cheio e vai transbordar, você fala tudo aquilo que vem na tua cabeça, né? Você diz tudo aquilo que você tem vontade de dizer, você acha que você está certo, mas nós temos que pensar. A palavra de Deus diz, irai e não pecar. Nós podemos ficar bravos, sim. Nós podemos estar tristes momentaneamente, sim. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. A paz do Senhor excede todo o entendimento, de toda a raiva, de toda a ira. E nós precisamos aprender a perdoar. E perdoar não é algo nosso, perdoar é algo que vem de Deus. Sozinhos nós não conseguimos. Nós precisamos entregar os nossos relacionamentos para o Senhor. Nós precisamos entregar o nosso lar, a nossa família completamente para o Senhor. Assim vai haver isso que está falando aqui. Nós vamos ser suporte um do outro. Mulheres, quando você vê que teu marido está passando por um momento difícil, não fale nada. Fique em silêncio. Seja somente suporte. Ore por ele. Marido, quando você chega em casa e você vê que o dia da tua esposa não for bom, faça o mesmo. Faça o mesmo. Precisamos ter sabedoria para que os nossos casamentos, que as nossas famílias continuem firmes na rocha que é Jesus Cristo. Para que os nossos filhos vejam na nossa vida a diferença e queiram ter uma vida igual à nossa. Será que os teus filhos, olhando para vocês, querem ter um casamento como o teu casamento? Será que você, olhando para você mesmo, olhando para o teu casamento, olhando para a tua vida, você não consegue ver que é algo que tem que ser restaurado e que tem que ser mudado? E só vai mudar a partir do momento que você mergulhar fundo na palavra de Deus e aprender de Deus como restaurar a tua família. Se há mágoas, desentendimento ou frieza, peça para o Senhor Jesus que a sua graça traga restauração para o teu lar nessa manhã. Peça para Deus. Coloque nas mãos de Deus. Coloque nas mãos de Deus aquilo que você está sentindo. Eu sempre falo assim aqui, Deus, que Jesus Cristo é o nosso amigo verdadeiro. É aquele amigo assim que você chega ali e conta tudo para ele. Entra no seu quarto. Ano passado nós falamos muito sobre o secreto, né? Sobre a nossa intimidade com Deus. Entra no seu quarto e fala para ele tudo aquilo que tu está sentindo. Peça sabedoria. Aí depois você chama o teu esposo, a tua esposa, o teu filho, o teu pai, a tua mãe, o teu amigo, o teu irmão que você magoou. Antes peça sabedoria para o Senhor. Ouça a voz do Senhor, o que Ele quer falar para ti, sobre como você tem que conduzir
esses desentendimentos. E se há mágoa dentro do teu coração, peça para o Senhor Jesus mover na tua vida. Peça para que o Espírito Santo, que se move dentro de nós até com gemidos inexprimíveis, que Ele faça uma obra grande na tua vida nesta manhã. Senhor, me ensina a perdoar. Pessoa que fica sempre provocando, porque tem mulheres, tem homens, tem filhos, tem pais, que parece que tem prazer em provocar a outra pessoa, né? Em ficar todo dia alfinetando, né? Sabe quando a pessoa tem uma feridinha e você fica todo dia cutucando ali? Tem gente que sente prazer em fazer algo que sabe que a pessoa não gosta. Ah, eu sei que o meu marido não gosta disso, mas eu faço todos os dias para ele. Que prazer há nisso, queridos. Eu sei que a minha mãe não gosta disso. Ah, mas eu provoco ela. Eu sei que o meu filho não gosta disso, mas eu faço para demonstrar poder, para dizer que quem manda sou eu. Não é assim que nós devemos agir. Nós precisamos restaurar os nossos relacionamentos no nosso lar. Nós precisamos demonstrar amor como o Senhor nos ensinou para as pessoas da nossa família. Nós precisamos ter um coração quebrantado e ter um espírito de reconciliação, um espírito reconciliador. Nós precisamos quebrar o nosso coração, o nosso orgulho. Nós precisamos ter compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. É a palavra de Deus que está falando para nós nesta manhã. Não sou eu que quero ensinar qualquer coisa para vocês, porque eu não sei nada. Mas a palavra de Deus nos fala nessa manhã que nós precisamos suportar uns aos outros. Perdoar uns aos outros. Quebrar toda a maldição que existe na nossa casa, na nossa família. Se há alguém na tua casa que você tem um desentendimento, se há alguém que você magoou, se há alguém que você foi magoada por essa pessoa, dê o primeiro passo para restaurar essa relação. O nosso orgulho, o nosso egocentrismo, o nosso egoísmo, o nosso eu, o nosso ego, muitas vezes nos impede de viver uma vida plena na nossa família, porque nós não queremos dar o primeiro passo, nós não queremos pedir perdão. Pode ser um abraço, uma conversa, um pedido de perdão, ou até mesmo um gesto inesperado no dia de hoje. Mas não deixe para depois. O tempo passa muito, muito rápido. Se há alguma coisa que você precisa perdoar, se há alguma coisa que você precisa mudar, hoje é o dia que você pode fazer isso. Hoje é o dia que o Senhor está dizendo para vocês. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Vamos orar. Querido Jesus, nós te louvamos pela palavra desta manhã. Senhor Deus, isso vem nos confrontar nessa manhã. A tua palavra é viva, a tua palavra é verdadeira e ela move dentro de nós. Ó Jesus, nós queremos dizer que por nós mesmos nós não somos nada, mas pela força da tua palavra, pelo nome de Jesus, nesta manhã, Deus, nós queremos repreender
todo mal nas famílias, Jesus. Pai querido, que o nosso coração seja quebrantado nessa manhã. Que a tua palavra que veio nos confrontar, que a tua palavra que vem falar sobre restauração e perdão nas nossas vidas nessa manhã, possa surtir efeito na vida de cada um. Não importa se fomos magoados ou se fomos nós que magoamos alguém. Que possamos dar o primeiro passo nessa manhã, de pedir ou liberar perdão. Sonda os nossos corações, Senhor Deus. Nossa mente, os nossos pensamentos. E que possamos estar verdadeiramente, Jesus, firmados na rocha que é Cristo. Que haja diferença na vida de cada um. Que possamos restaurar o nosso lar, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que seja um dia repleto debaixo da graça de Jesus. Perdoe, não guarde mágoas, seja feliz no dia de hoje. E amanhã nós estaremos aqui novamente, em nome de Jesus. Até amanhã, pessoal.